Bem-vindo ao programa, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Bom recebê-lo mais uma vez. Verdade. Sempre muito importante. Gente, nós já falamos, aliás, ano passado, né? Agora a gente já virou para 2023, mas agora em 2022 nós estivemos aqui falando sobre a questão do câncer do intestino, algo muito sério. E hoje aqui a gente recebe, né? Aliás, a visita do nosso médico, porque um dos pontos que o traz neste momento é porque recentemente o Brasil perdeu realmente dois grandes ídolos do futebol, Pelé e Roberto Dinamite, que além de destaque realmente nos gramados, eles tiveram em comum o câncer coloretal no intestino, como causa de suas mortes. E este é um segundo tipo de tumor mais frequente em mulheres e o terceiro em homens, hoje no Brasil. Por isso que para falar sobre este assunto, nada, né? Como principalmente a gente poder identificar sintomas, ter maiores informações, a gente recebe o cirurgião do aparelho digestivo e oncológico, o nosso amigo Danton Correia. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. É uma área que vocês trabalham, viu? É verdade. Olha, gente, o profissional, o cirurgião oncológico também desta área não tem muito sossego, né, doutor? É verdade. Porque, por incrível que pareça, é um tipo de doença, é um tipo de problema que aparece. Simples assim. Né? Você, não, vai fazer um examezinho, está tudo ok, quando vê, às vezes já está dominado. Conta, maiores preocupações, maior alerta e o que a medicina traz para a gente hoje que a gente realmente deve observar. Então, justamente pela frequência dessa doença, né, a gente tem que prestar atenção a sinais que podem estar presentes quando ela se desenvolve, né? Tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é a idade, né? Isso é um problema que dificilmente dá em pessoas mais jovens, né? Embora que ultimamente ele tem surgido em pessoas cada vez mais jovens, mas dificilmente antes dos 40 anos de idade, né? Então, sintomas como mudanças de hábito intestinal em idade muito jovem, normalmente não é isso. Assim também como um sangramento digestivo, né? Isso em idade mais jovem, normalmente a causa é outra, né? Mas a partir dos seus 40, 45 anos de idade, esses sintomas, mudanças de hábito do intestino, sangramento, perda de peso sem explicação, mudança nas características das fezes, né? Isso são todas mudanças que podem estar presentes no decorrer dessa doença e que chamam a atenção para que a gente busque entender por que isso está acontecendo. Doutor, é a indicação normalmente do exame, de um dos principais exames para a descoberta dessa doença, tem a indicação a partir dos 50 anos, não é? Normalmente? Então, a recomendação aqui no Brasil ainda é 50 anos para fazer a primeira colonoscopia, que é o principal exame de prevenção, né? Outros países ocidentais desenvolvidos, aí, Estados Unidos, por exemplo, já mudou a recomendação para 45 anos de idade. Seria ideal? Eu pessoalmente recomendo para os meus pacientes, apesar de não ser o que a nossa sociedade recomenda, Sim. Eu já recomendo a partir dos 45 anos de idade. 45. 45 seria o ideal? 45. Ou se a pessoa já teve um caso na família, a gente recomenda que faça 10 anos antes da pessoa mais jovem que teve. Então, por exemplo, se alguém teve com 50, o ideal é que comece com 40. Muito bem. Por quê, gente? Por que é importante? Porque ele vai se formando, esse câncer, ele vai se formando e ele tem ali algumas questões que com este exame o médico já consegue identificar antes mesmo dele ser formado. É isso, doutor? Isso. A gente tem que entender assim, o conceito de um exame de screening, né, de um exame de rastreamento. Quando a gente fala em prevenção, screening, rastreio, é a realização de um exame num paciente que não está sentindo nada. Então, as pessoas me questionam muito, eu não sinto nada, mas eu preciso fazer o exame. Bom, o sentido de fazer o exame de prevenção é em quem não está sentindo nada. Sim. Se a pessoa está sentindo alguma coisa, como esses sintomas que eu acabei de falar, isso já não é mais rastreamento. Eu estou investigando um sintoma e, possivelmente, se a causa dos sintomas for um tumor, esse tumor vai ser mais avançado. Muito bem, doutor. Agora, se a gente não faz o exame, como é que a gente vai saber se a gente tem o dito do pólipo? Ou vários pólipozinhos, né? Outra forma de ver isso, né, é através de um exame que chama sangue oculto nas fezes, né, mas ele não é um exame tão efetivo quanto a colonoscopia. Uhum. Então, caso a pessoa opte por fazer primeiro esse exame de sangue oculto, né, e é detectado então a presença de sangue nas fezes, aí a gente acaba tendo que fazer a colonoscopia igual. Muito bem. Né,
O sangue oculto, ele, do ponto de vista de estratégia de prevenção numa população, porque ele é mais barato, ele faz sentido, né? Mas se não fosse a questão econômica, o ideal era fazer colonoscopia direta em todo mundo já. Gente, 45 anos, vamos lá, não custa fazer um exame, cuidar da saúde. Esse é um câncer muito agressivo. Câncer não é brincadeira, nenhum tipo de câncer, mas tem câncer, como esse do intestino, que ainda é mais agressivo. E ainda a outra coisa é que ele não é um exame que precisa ser feito com tanta frequência se ele vier normal o primeiro exame, né? Então, a cada 5 anos só que precisa repetir o exame caso ele venha normal. Muito bem. Se a gente já identifica pólipos, aí depende do tamanho, do número, Sim. se ele já estava sofrendo transformação, aí a gente tem que individualizar a recomendação. Muito bem. Mas para quem nunca teve, a gente pode ir fazendo de 5 em 5 anos. Gente, muitas mulheres, tá? Muitas mulheres, muitos homens com esse problema. Aliás, o que provoca esse tipo de prejuízo ao nosso intestino? Agora vamos começar na boca, que é onde tudo começa. São as escolhas realmente dos nossos alimentos? Que Sim. tipos de alimentos mais provocam esses pólipos e essas inflamações no nosso intestino, doutor? Então, os estudos populacionais, o que eles conseguem mostrar uma maior associação é com carne vermelha, né, e gordura animal. Então, o que eles não conseguem diferenciar é se seria uma carne vermelha não processada ou processada, porque nos estudos eles não diferenciam isso, tá tudo, eles analisam tudo num grupo só. Mas é até de uma forma meio fácil de a gente entender, né, que a carne processada, logicamente, ela provoca mais mal, né? Essas substâncias, esses conservantes que são colocados para que ela não estrague, isso é mais danoso, sim, para a superfície do intestino. Né? Bom, tá aí, gente. Cuidado com os processados, cuide com a alimentação, quantidade de carne vermelha, não que não deva ser consumida, mas com moderação. E, principalmente, a partir dos 45 anos de idade, por favor, um exame de colo. E quem consome mais fibras, né, come mais vegetais, seja na forma de folhas, verduras, grãos e frutas, né, tende a ter um trânsito intestinal mais regular, no intestino que funciona melhor, principalmente se a pessoa toma água, né, para que esse bolo fecal fique hidratado. Isso também parece ser um fator protetor. Gente, água. Água, tem que tomar água, criatura. Não é chá, não é café, não é suco, tem que tomar água. Como tem pessoas com dificuldade de tomar água? Verdade. Muitas pessoas que a gente conversa no nosso dia a dia não tomam água. Tem que tomar água, tem que ter a garrafinha. Ah, eu esqueço, ainda fala rindo, né? Com essa cara que Deus te deu aí, sorrindo. Ah, eu esqueço. Toma essa água. Porque é o que vai inibir vários problemas, inclusive esse. Né? Com a melhor digestão, processamento Perfeito. E a condição toda do nosso aparelho digestivo. É isso? Isso. Doutor, obrigada, viu? Esse ano eu vou ter que te visitar. É isso aí, gente. Tem que ir. A partir dos 45, ai que bruto. Passou faz tempo da época, né? Tem que visitar o Dr. Danton, aqui, hoje participando no programa da Vera. Muito obrigada, tá? Muito obrigado por também. mais uma vez ter vindo.